Olá, gente! Nossa reflexão de hoje está em Apocalipse, capítulo 14, versos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Aqui, Deus está chamando, alertando o mundo para o seu julgamento. O julgamento no tribunal de Deus começou. É hora de arrependimento, confessar os pecados, entregar o nosso futuro, a nossa vida na mão do advogado fiel. Temos um advogado fiel. Jesus é o nosso advogado. Em 1 João, capítulo 2, verso 1, diz: temos um advogado junto ao Pai, Jesus o justo. Na mão dele, a vitória é certa nesse julgamento aqui. Sem Jesus, seremos derrotados, condenados, porque Jesus morreu no nosso lugar. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso perdão, a nossa justificação, santificação, glorificação. Ele é a nossa vitória no tribunal. Então Deus está alertando: voltem-se para mim. Adorar o Criador. Então é um chamado, um convite. Adorar, louvar, bendizer, mostrar na nossa vida a luz de Deus. É isso que ele está falando aqui. Dê-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. É chegado o momento de Deus resolver os problemas do mundo para sempre. Nunca mais fome, nunca mais morte, cemitério, doenças, UTI, sofrimento, bombas. Acabou. Ele quer resolver. Juízo é isso. É resolver. Dar um destino para você e para mim. Somente dois destinos. O de Apocalipse capítulo 21, 1, que é o novo céu, a nova terra, e o destino de Apocalipse capítulo 20, verso 10, que é o fogo, destruição, morte eterna. Aqui em Apocalipse capítulo 19, um pouco à frente, ele termina o julgamento. Aqui ele está julgando. Já em Apocalipse capítulo 19, ele acaba. Perceba que o verbo aqui está no presente. Seu juízo chegou. Chegou o seu juízo, agora. Está acontecendo. Já aqui em Apocalipse capítulo 19, você pode abrir aqui a Bíblia no capítulo 19, vai mostrar que ele julgou, ou seja, está no passado. Terminou o julgamento. Após o julgamento, ele vai selar o seu povo. É o selamento dos salvos, os eleitos, os fiéis, os puros diante de Deus, os que lavaram o seu coração no sangue de Jesus, foram perdoados, purificados, iluminados pelo amor de Jesus, que, sendo rico, rei dos reis, se fez servo pobre, morrendo na cruz para nos exaltar. O amor de Deus é incomparável. Por isso Jesus falou: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, Jesus, para que todo aquele que nele crê, que busca, que adora de todo o seu coração, não morra, mas tenha a vida eterna, tenha a vida gloriosa. De tal maneira. Por que de tal maneira? Por que Jesus não disse: Jesus amou a gente de grande forma, espetacular, extraordinário? Porque é muito maior do que extraordinário, muito maior do que incrível, do que fantástico. Jesus quis dizer que Deus, Jeová, o Criador, se fez homem, Jesus. Ele veio pessoalmente. Ele não podia vir como Deus Criador, a sua glória, a sua majestade. Para vir pisar nesta terra, Jeová, o Criador de Gênesis, teria que se converter no homem. Então o Espírito Santo tocou o ventre de Maria, e Jesus então foi formado no ventre da Maria pelo Espírito Santo. Deus se fez um de nós. Ele poderia fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele se tornou um homem. Que amor é esse?
Alguém pode me explicar? Não tem explicação. Jesus falou de tal maneira, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de forma inexplicável. Ninguém esperava que Jeová, o Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se tornasse um homem. Que amor é esse? É muito amor por nós. O Deus de amor estava sendo pregado na cruz, porque ele se tornou homem. O Verbo se fez carne, a Bíblia deixa bem claro. O Verbo é Deus, se fez carne em Jesus de Nazaré. Aquele bebê que nasceu no meio dos animais, foi cuspido, pisado, renegado, humilhado, ignorado, pisado, chutado, chicoteado. Seja louvado o nome de Deus, para sempre seja louvado. E aqui, em 19, verso 2, vamos ler o 19:1. Depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de numerosa multidão que dizia: Aleluia, a salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus, pois verdadeiros e justos são os teus juízos. Observe agora, julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Julgou. Lá em Apocalipse 14:7, o julgamento começou. Aqui já julgou, acabou o julgamento. Que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez clamaram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo Amém, Aleluia. Então saiu do trono uma voz que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. Também ouvi uma voz como de uma grande multidão, como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que diziam: Aleluia, pois já reina o Senhor dos senhores, o Rei Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Regozijemos, alegremos, exultemos, celebremos e demonstremos-lhe a glória, pois são chegadas as bodas do Cordeiro e já a sua noiva se aprontou. Oh, glória a Jesus! Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, resplandecente e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos, a pureza dada pelo sangue de Jesus, seu amor por nós. Quando aceitamos Jesus, ele nos perdoa, nos purifica, nos tornamos puros, e somente os puros podem entrar no reino de Deus. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, Jesus. E disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Deus justo julgou, deu a vitória a quem tem fé, deu a vitória em quem se humilhou, a quem se buscou, que se confessou, quem se arrependeu. Se arrependa hoje mesmo dos seus pecados. Aceite, glorifique, dê-lhe glória para a tua vitória.